que é envelhecimento? Conta aí pra gente. Envelhecimento é uma modernidade. Envelhecer é poder viver a vida prolongadamente e, historicamente, a gente vive um momento que nunca se viu, com tanta gente idosa. Nos últimos 50 anos, a gente ganhou 30 anos de expectativa de vida. Então, por isso que envelhecer é muito moderno. É muito moderno, né? É muito moderno. Então, ter tantos idosos é muito moderno, é um assunto moderno. Eu ouvi falar que hoje 60 anos são 15% da população, isso duplica até 2050, é isso? Exatamente. Então, a gente está envelhecendo. Para valer. É o seguinte, qual é a definição de um paciente idoso? No mundo, aqui no Brasil, isso varia de país para país. Como é que está isso aí? A Organização Mundial de Saúde, ela tem os seus critérios, né, que é um número, né? Então, a partir dos 60 anos para países em desenvolvimento, portanto, para o Brasil, 60 anos é considerado idoso e a partir de 65. Isso tem sido revisto para que a gente jogue mais para cima esse número. Pois é, né? Fizeram isso com a adolescência já, né? Já. Foi adolescência 25 anos Uau. Agora, até 25 anos. Deus que proteja a gente. Eu tenho 3 em casa. Pois é. Os meus ainda tenho adolescente. Então, quer dizer, a tendência agora é prorrogar. Exatamente, em jogar para cima. Então, os prazos devem subir aí para próximo de 70 anos para se considerar idoso. E é uma realidade, né? Faz muito sentido do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista de sociedade. São pessoas altamente produtivas. Então, se a gente olhar hoje ao nosso redor, um idoso considerado aí de 60 anos, uma pessoa que está completamente ativa na sociedade, é produtiva, cuida das suas próprias finanças, cuida da família, viaja. Então, é um motor econômico muito importante também. Então, a mudança da definição transita não só na área da saúde, mas isso tem muito a ver com a sociedade como um todo, né? Sim. E quais são os principais critérios que fizeram com que a definição de idoso a partir de 60 anos aqui no Brasil seja diferente da definição de 65 anos lá na Europa, por exemplo? Com certeza, um fator preponderante é a idade em si, né? A longevidade, então a expectativa de vida ao nascer. Então, a expectativa de vida ao nascer quer dizer o quê? Quando você tem uma população e você olha para ela, você sabe dizer que aquela criança, quando nasce, espera que viva tantos anos naquele país. Então, a gente tem de tudo nesse mundão, né? O Brasil está aí em torno de... A gente chegou na marca de 80 anos para as mulheres nesse ano de 2023, pelo IBGE, e para os homens 73. Vida média. Expectativa de vida ao nascer. Expectativa de vida ao nascer. Nossa, então é impressionante, muito. E a média ficou entre tudo ali 76, caiu um pouquinho com a Covid, né? Com a Covid reduziu um pouquinho. Pois é, no Brasil não foi tão significativo, nos Estados Unidos parece que foi mais, mas enfim, a gente tem essa expectativa que tem aumentado no Brasil. Os recordes mundiais são Mônaco e Japão, se eu não me engano, 86 anos. Então, de expectativa de vida ao nascer, também sempre mulheres um pouco mais do que homens, isso se repete no mundo, né? Isso porque, para se calcular a expectativa, não é só uma questão de... que graças a Deus todo mundo já conhece, que precisa exercitar bastante, comer bem, mas guerras matam os homens, né? Violência mata os homens, assassinatos matam os homens, né? E do ponto de vista biológico, o organismo masculino também é mais contundente para adoecer. Então, o homem, na história da capacidade funcional de um homem, né, ele se mantém mais ativo por bastante tempo, mas declina mais rapidamente e falece mais rapidamente. A mulher não. A mulher, ela permanece ativa, mas ela começa a declinar antes suas capacidades, mas ela se mantém mesmo assim por mais anos. Ela é mais longeva, por mais que haja mais incapacidades. Entendi. Isso aqui é muito interessante porque, de um modo geral, na população, as mulheres vivem mais que os homens. Mas, infelizmente, tem uma população, que foi feito estudo recentemente, que a mulher vive menos que os homens,
que é a população de médicos e médicas, né? Recentemente, eu não sei se você chegou a ver, anos atrás, fizeram uma pesquisa sobre tempo de vida de um médico, né? E viram que o médico vive menos, o médico como um todo, no estado de São Paulo, os médicos vivem menos que a população geral, cerca de 10 anos menos, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, será que isso é verdade? Aí quando nós paramos para pensar, a gente acaba acreditando, nós acreditamos nos números, porque eu conheci muitos médicos que já faleceram, né? A minha área, eu conheço muitos neurocirurgiões, já conheço muitos que já faleceram, né? E todos faleceram jovens, né? Então, são dados reais. Aí, as mulheres, nessa casuística, as mulheres vivem menos que os homens, né? Aí, as causas, doença cardiovascular como causa, câncer como uma outra causa, né? E nós sabemos que o mundo da medicina é um mundo com bastante estresse, bastante cobrança e estresse. E certamente essa questão de cobrança, estresse, exposição a raio-x, toda essa parte acaba influenciando na sobrevida dos médicos, né? Isso nos sinaliza a importância de nós, da área de saúde, da necessidade de nós nos cuidarmos sempre, né? Por exemplo, eu infartei com 50 anos, estou com 52 anos, sou infartado. E junto comigo, vários outros médicos. Na mesma semana que eu infartei, lá no Sírio-Libanês, um outro colega infartou, né, 47 anos. Talvez carga de trabalho, Isso. estresse, Um outro etc. colega do Hospital Edmundo Vasconcelos também infartou, e todos na faixa de 50. Né? Então, nós vemos que profissão influencia bastante. A carga de trabalho, excesso de trabalho. E eu tenho certeza que se nós... que a pesquisa foi feita com os médicos. Se nós estendermos isso para outros profissionais da área de saúde, por exemplo, a enfermagem, a enfermagem sofre a mesma carga de estresse. Os fisioterapeutas, a enfermagem, os enfermeiros, eu acho que daria resultado semelhante. Isso é muito interessante, né, Edson? Eu acho que tem uma reflexão muito importante para a gente pensar aqui, que é a nossa própria coerência como profissionais de saúde, como a gente vive. Eu, como profissional que me apaixonei pela fragilidade e também pela longevidade, eu percebo, né, como o nosso ritmo de trabalho foi historicamente muito puxado, mas eu vejo que hoje em dia não é uma exclusividade mais médica. Tá todo mundo com celular em casa, respondendo WhatsApp, e-mail, tarde da noite, bem lembrado, pessoal do final de mercado semana financeiro. Exatamente. Metas, né? Metas, cumpra essa meta, cumpra porque você tem que cumprir. Agora, um fenômeno que a gente tem que olhar muito de perto é a doença aterosclerótica, né? Portanto, infarto, AVC, ela nasce com a gente. A gente nasce com a propensão para que o endotélio é a pele que reveste nossas artérias, né? Para que isso inflame, nós nascemos já com algum grau de inflamação, e envelhecer é inflamar. E a inflamação, ela acomete esse endotélio e ela vai tendendo a nos fazer depositar essas placas de gordura ao longo da vida para todo mundo. Isso não é exclusivo do sedentário ou do estressado ou que fuma. Mas o estressado, o que fuma, o que não exercita, acumula muito mais. Ele acelera esse processo. Exatamente, exatamente. E o nosso processo de vida, né? Outra resposta sobre o que é envelhecer, eu penso, envelhecer é viver bem, é o que eu acredito. Envelhecer bem é viver bem. A maturidade faz bem, né? Em algumas partes, tá, Marcelo? Envelhecer não é para amadores, não é. Então, ao viver bem, né, a gente tem aí uma janela de uns 30 anos para a gente constituir o nosso máximo de reservas. Então, é quando o cérebro termina de amadurecer, isso você sabe falar melhor do que eu, mas é quando a gente também faz pico de massa óssea, é quando a gente atinge o ponto ótimo de musculatura. Então, a gente tem aí uns 30 anos para construir
algo sólido em termos de corpo. Então, como se vive a juventude também é muito determinante para o restante da vida. Né? Existem estudos interessantíssimos, por exemplo, sobre QI materno e a chance da criança nascida dessa mãe de desenvolvimento de Alzheimer. Né? Então, a gente fica batalhando aqui nessa pessoa já com 50, 60 anos, tem que fazer sudoku, tem que fazer caça-palavras, que não é só isso, tá? Para prevenir Alzheimer, mas a vida dela toda carregou os riscos, por exemplo, de Alzheimer, ou de infarto, ou de derrame, ou de câncer, né? Então, a vida toda tem esse desenho incrível, em que nós, profissionais de saúde, a gente tem alguma atuação, mas não está só nas nossas mãos, está na sociedade. Está no P da medicina do 5P, está no P da participação, né? E da prevenção e da participação. Exatamente. O paciente tem que participar do tratamento. Exato. E eu, como especialista em fragilidade, né, como você me apresentou, a gente tem um medinho com o que vai acontecer com tanta gente que foi exposta a condições difíceis de vida, se alimentaram mal, não se exercitaram, ficaram estressados, como isso acelerou o envelhecimento, como você trouxe, Marcelo. Então, fragilidade é um conceito, uma maneira de enxergar é a aceleração do envelhecimento, como esse tsunami de gente envelhecendo vai envelhecer bem ou mal. Exatamente. Então, e nós vamos ter uma população mais velha, inevitavelmente, né? E que ela chegue muito bem. É esse o nosso trabalho. É isso que eu gostaria de estar... É o que eu faço todo dia no consultório. Gostaria de fazer aqui no hands-on. Deixar alguma mensagem nesse sentido, mas... Só uma pergunta. A gente falou em aumento da vida média do Brasil. Nessa conta entrou também, você falou dos fatores ambientais, redução, infelizmente ainda nós somos um país violento, mas a redução da violência... É engraçado, né? A gente reduz a violência e aumenta o estresse no trabalho, né? Então, quer dizer, a gente acaba influenciando nessa conta. Mas a mortalidade infantil também influenciou nessa conta? Total. A redução da mortalidade infantil aumentou muito a expectativa de vida. Foi aqui o pulo no Brasil, do gato, né? na verdade. Na verdade, o pulo do gato para a longevidade foi o controle da mortalidade infantil. A gente acha que o papel da alimentação, do exercício físico é primordial. Eu não posso dizer que não, é verdadeiro, mas epidemiologicamente fez toda a diferença, né?